Alô amigos, alô amigas, é a primeira vez que está chegando aqui? Então, vamos lá. Inscreva-se no canal, dá aquele like e ative o sininho das notificações. Pois é, meus amigos, Maia diz que não há otimismo em relação à aprovação da reforma da Previdência. Esse cara um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa, ninguém sabe de fato quem é esse Rodrigo Traia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Traia, do DEM do Rio de Janeiro, reafirmou hoje, no caso ontem, dia 16, em Washington, nos Estados Unidos, que não há otimismo quanto à aprovação da reforma da Previdência em fevereiro. Em discurso na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Maia disse que mudar a legislação previdenciária no Brasil não será fácil, apesar de a reforma ser necessária para atrair investimento ao país. Eu fico me pensando o que tem a ver investimento estrangeiro no país com o aposentado brasileiro. Meu Deus do céu, eu fico bobo quanto a isso. O deputado ressaltou que o Brasil está em um ano eleitoral, o que deve afastar a agenda do Congresso Nacional, e voltou a atribuir o atraso na votação da reforma em plenário às denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer no ano passado. Isso é óbvio, se não fosse aquelas duas denúncias, provavelmente o povo já estaria sofrendo o efeito dessa reforma previdenciária. Segundo Maia, a composição da base aliada do governo caiu de 360 deputados para 250, depois da votação das denúncias na Câmara. Nesse momento, a gente prioriza a agenda da reforma da Previdência sem nenhum tipo de otimismo, sem nenhum discurso em que a gente diga que essa é uma matéria que está resolvida em fevereiro de 2018, disse Maia aos empresários. Maia criticou a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro em suspender também a nomeação da posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho. Cristiane foi indicada para o cargo em maio, em meio a negociações do governo com lideranças partidárias a fim de angariar votos para a aprovação da proposta que altera as regras de acesso à aposentadoria. Não é fácil. E nós temos problemas hoje no Brasil na relação entre o Poder Judiciário e principalmente o Poder Executivo. Algumas decisões do presidente têm sido barradas pelo Judiciário, o que é grave. Isso também atrapalha a reforma da Previdência. Estamos desde o dia 3 sem conseguir nomear a ministra do Trabalho. Isso gera um impasse dentro de um partido que não tem muitos votos. Mas para uma votação que a gente sabe que não é fácil chegar ao número necessário, isso sempre gera dificuldades e atrasa a capacidade de articulação do governo, declarou Maia. É só o nosso querido presidente colocar para a ministra alguém que não tenha nome sujo, só isso, que não responda a processo, pronto, resolvido, a justiça não vai perseguir. A proposta aguarda análise do plenário desde maio do ano passado. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis entre os 513 deputados, para que a reforma possa ser aprovada em plenário em 2 turnos. A votação da PEC em plenário está marcada para 19 de fevereiro, isso se não empurrarem para frente, né? Rodrigo Maia participa até quinta-feira, dia 18, de encontros oficiais com autoridades, políticos e empresários no United States e México. O presidente da Câmara afirmou que a partir da semana que vem vai se reunir com todos os líderes e parlamentares para checar se está muito longe ou muito perto de votar a reforma. Eu espero que essa reforma não saia, que essa reforma, se precisar ser feita, que faça pelo um presidente que venha, ou seja, que tenha popularidade das urnas para fazer isso. Ou seja, Michel Temer não tem.